nosso texto base. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, o ministério da condenação, alicerçado e embasado pela lei, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Aleluia. 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um muitos serão constituídos justos. Glória a Deus, sempre falando Adão e Jesus, Adão e Jesus. Vamos lá? Agora falando sobre a lei, a maldita lei. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia. Para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Acho que acaba, né? Acaba aí o capítulo. Acaba. Pode botar o 6.1, interessante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? 2. De modo nenhum, nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amém. Até aqui. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos mais uma vez, por favor. Pai Celestial, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela presença do teu povo na tua casa. Muito obrigado pelas crianças que estão sendo abençoadas lá nas salinhas. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas que o teu povo trouxe com tanto amor e carinho. Muito obrigado pelos queridos e queridas que podemos apresentar, que se batizaram nas águas no último domingo. Muito obrigado pela Santa Ceia que vamos participar. Muito obrigado por tudo, pela tua palavra, pela tua graça, pela justiça que o Senhor comprou para nós através do sacrifício de Jesus. Muito obrigado, me unge para pregar essa palavra, unge todo esse povo querido e amado para ouvi-la, guardá-la, entender e crer, receber no Espírito, entender, meu Pai. Abre os olhos, abre o coração, mente, alma e espírito, para que estejamos entendendo a largura, a altura, a profundidade, ó Deus, do teu amor por nós, meu Pai. Nós queremos entender para sermos tomados pela tua plenitude. Nós queremos entender, Senhor, o comprimento, a largura, a altura e a profundidade no teu amor. Em nome de Jesus, repreendemos toda força contrária. Em nome de Jesus oramos, te pedindo também para que o Senhor, liberte, Senhor, a nossa cidade, nosso estado dessa paranoia, dessa doença, Senhor, dos incêndios de ônibus. Toca o coração desses homens, esses adolescentes, homens, mulheres, que estão sendo usados pelo diabo para trazer pânico, para trazer medo para a nossa cidade, para o nosso estado. Repreendemos essa malignidade, essa atuação maligna em nome de Jesus e clamamos paz, Senhor, venha a paz sobre a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar e me dar alguns minutinhos a atenção de vocês. Meu Deus, temos que dar um gás, velho. Não vai dar tempo de engatar a quarta, vai ser até a terceira. Vai ser alta rotação. Queridos, semana passada, domingo passado, nós começamos a pregar sobre nos liberar da acusação. Aí nós fomos, é muita informação, é muito versículo, é muita passagem. E aí o que aconteceu? Aquilo que nós tínhamos programados para ser o prato principal, foi servido no final, rapidinho, quando vocês já estavam, a gente serviu maminha, picanha, alcatra no final. Galera, agora tem o filé mignon. Ô bispo, misericórdia, né, brother? Filé mignon agora, tá todo mundo empapuçado. O restaurante já vai fechar. Nós já queremos ir embora, já tinha gente olhando para o relógio, e aí eu apareci com uma palavra que não deu nem para degustar. Então, durante a semana, nós demos uma repaginada, uma garibada, uma retemperada, e vamos voltar para completar a mensagem da semana passada. É claro que com um monte de coisa que você e eu não escutamos domingo passado, mas nós estávamos pregando domingo passado sobre desembaraçar-nos da acusação. O apóstolo Paulo, ou seja quem for, o escritor de Hebreus, ele escreveu assim: tendo a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado,
Ele fala peso e depois fala e do pecado, duas coisas distintas. Tendo a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que em troca da alegria que ele estava preparada, suportou a cruz, não levando o caso da ignomínia. Então, nós meditamos a semana passada sobre desembaraçar-se da acusação. A acusação não pode estar no teu coração. Por quê? Porque Jesus levou na cruz toda a acusação. Amém? Satanás não pode mais se acusar. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele também escreve na mesma carta: quem os acusará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou. E ele ressuscitou para nossa justificação. Então nós aprendemos que não pode haver acusação na nossa vida. Você não pode deixar entrar no teu coração acusação. Você tem que levantar o escudo da fé, e deter esse dardo inflamado do maligno. Tem que colocar o capacete da salvação. E se o escudo é o escudo da fé, quem é o autor e consumador da fé? Jesus. Jesus te protege de toda acusação que só vem de uma fonte, do diabo. Amém? A acusação vem do diabo. Nós pensávamos, e como não pesquisamos na palavra, nós pensávamos que o Espírito Santo estava envolvido nesse trabalho de acusação. E então a gente foi para a pesquisa, para o estudo e para o garimpo. E vimos que o Espírito Santo, Jesus falou: eu não vos deixarei só, eu enviarei o meu representante, o Paracleto, o Espírito Santo. Ele vos guiará toda a verdade, falará como eu falei, fará a mesma obra que eu, ele vai continuar, e como ele atuou em mim, ele vai atuar em vocês. E nós pensávamos que o Espírito Santo tivesse uma das suas facetas ser o acusador. E quando você vai para a palavra, ele é o acusador de quem está nas trevas. O Espírito Santo virá, disse Jesus, e convencerá o mundo do pecado, e convencerá do pecado, do juízo e da justiça. 3 coisas básicas. Daí ele continua explicando: do pecado porque não crê em mim. Então o incrédulo Espírito Santo convence do pecado maior, do pecado que é a raiz de todos os outros pecados. Aí vem toda a obra da carne, vem todos os outros. O pecado que é não crerem em mim. Do pecado porque não crê em mim. Então esse é o único pecado que o Espírito Santo convence o mundo. Mas ele convence a igreja da justiça. E da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Então a igreja, o Espírito Santo vai nos convencer da justiça. Mas ele, para fazer essa obra, ele convence da justiça, que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, que a graça foi obtida através da morte de Jesus. O julgamento, o sacrifício da cruz não foi de graça. Ele obteve a graça com a sua morte, com a sua ressurreição. Mas lá em Hebreus capítulo 6 e Hebreus capítulo 9, aparece o Espírito Santo convencendo o homem, para o homem se libertar das obras mortas. Convencendo o homem para se libertar. Então vamos colocar essa passagem aí na nossa tela. Vamos lá. Pode abrir em Hebreus. E agora, primeiro capítulo 6. Não estava no meu programa, mas o Espírito Santo é que manda. Então vamos lá. Hebreus 6. Hebreus 6. Hebreus 6. Vamos para o 9. 9:14. 9:14. Hebreus 9:14. Tararã, 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 tararã. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a nossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. O Espírito Santo vai nos alertar e vai nos convencer a deixarmos as obras mortas e servirmos ao Deus vivo. Jesus chegou para os homens da sua geração e falou para os judeus: arrependei-vos. E aí todo mundo esperava, ele vai dizer assim: arrependei-vos dos vossos pecados. Mas ele não disse. Ele falou assim: arrependei-vos, vírgula, pois é chegado
o reino de Deus. Arrependei-vos das obras mortas que vocês estão fazendo, tentando chegar a Deus por elas. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, que não é comida nem bebida, não é performance humana, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, Deus vai fazer justiça em mim, eu vou levar os pecados, eu vou levar as condenações, eu vou levar todo o mal, vou lhes dar a alegria da salvação, vou lhes dar a minha paz, e vocês estarão entrando no reino de Deus, e o reino de Deus entrando em vocês. Onde aconteceu? Como começou essa história? Porque Jesus precisou vir e dizer: olha, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e vocês da justiça. Ele convencerá vocês das obras mortas, porque vocês não estão crendo em mim, vocês estão crendo nas suas próprias obras, no jardim do Éden. Para você entender, a graça não é uma doutrina, a graça não é uma mensagem, a graça não é uma matéria de escola bíblica, a graça é Jesus Cristo. A graça é Jesus Cristo, a graça é o Evangelho. Jesus Cristo, a palavra de Deus fala, Ele, João 1,47, Evangelho de João capítulo 1, versículo 47. A lei foi dada por Moisés, a graça veio por meio de... A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E quando você vai para o grego, quando no começo do Evangelho de João, João fala, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele. Por quem? Por Jesus. E depois ele escreve, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A mesma palavra que ele usou, todas as coisas foram criadas por Ele, é o mesmo verbo, todas as coisas foram criadas, a graça e a verdade foram feitas, criadas por Jesus. Jesus é a graça, Jesus é a verdade. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus é a graça, o favor imerecido de Deus, é o presente de Deus para nós. Por meio de Jesus Cristo reinaremos nessa vida. Então agora, tudo começou, vamos acelerar, no Jardim do Éden. No Jardim do Éden estava tudo perfeito, tudo bem, até o dia que Eva foi enganada pela serpente, e Adão e Eva comeram do fruto da árvore do entendimento do bem e do mal. Com um detalhe, a árvore da vida estava aqui, a árvore do entendimento do mal, do bem e do mal do lado dela. Eles não comeram da árvore da vida, eles comeram da árvore do entendimento do bem e do mal. Antes disso eu creio que eles comeram de todas as árvores do jardim, mas eles não deu tempo deles comerem da árvore da vida. Eles preferiram primeiro comer da árvore do entendimento do bem e do mal. Por quê? Nós nos perguntamos por que isso foi tão grave? Por que isso fez com que imediatamente ao comerem do fruto da árvore do entendimento do bem e do mal, Adão ouviu a voz do Senhor no final de tarde, na viração do dia, pois era comum, Deus vinha no jardim, conversava com Adão, trocava uma ideia com Adão, perguntava como estava a criação, tinha uma comunhão maravilhosa. Quando Adão ouviu a voz do Senhor, detalhe, Adão come da árvore do entendimento do bem e do mal, e Deus vai até o jardim, Deus fez a parte dele, e a Bíblia fala que Adão escondeu-se entre as árvores do jardim, e quando Deus falou, onde estás? Ele falou, Senhor, porque estava nu, tive medo e me escondi. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te mandei não comer? A mulher que me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Mulher, o que foi isso que fizeste? A serpente me enganou e eu comi. Satanás usou uma coisa que está muito latente no coração do ser humano. A Bíblia fala, e nós vamos colocar um versículo só para dar uma ilustrada, que hoje a gente tem que economizar nos versículos. Grazi, por favor, querida, bota para a gente aí, Êxodo, capítulo de número 34, Êxodo 34, sobre a glória de Deus. Êxodo 34, vamos lá, Êxodo, a glória de Deus é a sua bondade. Êxodo capítulo 33, 18. Êxodo 33, 18. Desculpa. Êxodo 33, 18. Então disse Moisés, peço-te, falando com Deus, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de vocês farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Moisés, bota para o anterior, por favor, 18. Então disse Moisés, segura aí, tá? Peço-te que me mostres a tua glória. E agora, o próximo versículo. Deus vai mostrar a sua majestade, o seu poder, o seu domínio. Qual é a glória de Deus?
mistério, qual é a glória de Deus? Versículo 18. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade. A glória de Deus é a sua bondade. E ele falou: a minha glória não darei a outrem. Não darei a outrem, não. A minha glória não darei a outrem, e a minha glória é a minha bondade. Efésios capítulo 2, versículo 17. Efésios 2, 17. Efésios 2, 17. E veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Não era, é 7, desculpa. Efésios 2, 7. Efésios 2, 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? A glória de Deus é a sua bondade expressa para nós em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, no tempo futuro, hoje, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Voltamos para o Éden. A tentação: come da árvore do entendimento do bem e do mal, e você vai aprender como ser bom sem Deus. Essa é a tentação que Satanás aplicou no coração de Adão e de Eva. Conheçam o bem e o mal, aprendam a fazer o bem e digam: Deus, nós fizemos o bem sem a tua ajuda. Quando Jesus, vamos lá, mais um capítulo, mais um versículozinho, mais uma ilustração, para você ficar ciente e totalmente esclarecido daquilo que está acontecendo, da palavra que está vindo ao nosso coração. Lucas capítulo de número 18, Lucas 18, a passagem, Lucas 18, 18. Lucas 18, 18. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Congela. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Jesus, o homem chamou ele de bom, e Jesus falou, ele estava tratando de Jesus, com Jesus de igual para igual. Jesus falou: nenhum homem é bom. Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Ou seja, se você está me vendo como homem, é uma coisa, mas eu sou Deus, e eu estou aqui representando Deus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Continua, 20. Você conhece os mandamentos? Jesus está falando: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Meu, que cara mais absurdo. Era para ele dizer assim: eu sei os mandamentos, Senhor, mas cá entre nós, a Bíblia fala que ninguém consegue cumprir os mandamentos, ninguém conseguiu cumprir a lei. Versículo seguinte. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-te ainda uma coisa, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e vos dará um tesouro nos céus, depois vem e siga-me. Aí, você conhece a história, ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico e não seguiu a Jesus. Essa passagem aparece em Lucas, aparece em Mateus e aparece em Marcos. Em outro evangelho ele fala assim, Jesus fala os mandamentos, e ele fala assim: tudo isso tenho cumprido, me falta alguma coisa? Ou seja, sou o cara, esse cara sou eu. Ele era super arrogante, jactancioso, orgulhoso. O que Satanás coloca de tentação no coração do ser humano? Seja bom sem Deus. Não dependa de Deus para ser bom. E Jesus, voltemos ali o que Jesus falou no versículo 19, por favor, 18, 19 de Lucas. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Então, se eu faço qualquer coisa boa, é porque Deus atua em mim. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Porque o homem sozinho, o apóstolo Paulo fala: nenhum bem há em mim, mas não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então agora, Adão e Eva queriam comer e entender o bem e o mal para agradarem, para se agradarem, para mostrarem para Deus que eles podiam ser bons sem Deus. Então passa o tempo, Êxodo capítulo 19, os judeus saíram do Egito debaixo da graça, debaixo da misericórdia, não fizeram nada para merecer sair, pelo contrário,
No meio do caminho murmuraram no Mar Vermelho, nas águas de Mara e diante da pedra quando estava faltando água. Deus abençoou, abrindo o Mar Vermelho, dando água, dando pão, dando maná, dando nuvem de dia, coluna de fogo à noite. O que eles fizeram? Murmuraram, reclamaram, e Deus sempre tratando com amor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Chegou no capítulo 19 de Êxodo, eles pararam. Moisés falou assim, vamos continuar nessa aliança? Eles falaram, não queremos mais a aliança da graça, nós queremos a aliança da lei. Então Deus nos dê 10 mandamentos, ou nos dê os mandamentos que o Senhor quiser, e nós seremos cumpridores desses mandamentos. E nós faremos isso. Hebreus capítulo 8, o que aconteceu, a tragédia. Vamos lá rapidamente, para a gente continuar a entrar no trilho, vocês precisam aprender, é muito legal, e é muito, Hebreus 8:8. Hebreus 8:8, para você entender tudo. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Lá nessa tradução aqui, nessa passagem, Isaías fala, eu tirei vocês da mão, tirei vocês do Egito. Ponto e vírgula, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles. Diz o Senhor, eles rejeitaram a aliança da graça, de dependerem de Deus. 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 11. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheçam o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Essa é a vontade de Deus desde a criação, que Adão nunca precisasse de uma fonte externa, que o povo de Israel nunca precisasse de uma fonte externa, que Deus sempre fosse o seu Deus, e eles fossem reis e sacerdotes. Então essa é a mensagem que Jesus está querendo dizer. Voltem a ter comunhão com Deus, voltem a depender de Deus, voltem a ter a graça de Deus. Agora vamos para Esdras, dá tempo. Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1, uma passagem que ilustra isso aí de uma maneira muito preciosa. Esdras, um livro que é pouco lido, pouco mencionado, mas tem uma informação. Obrigado. Voou minha bagaça aqui. Esdras, no capítulo 1, o rei Ciro, que é profetizado por Jeremias, que Ciro iria patrocinar, autorizar a reconstrução do templo em Jerusalém, que havia sido destruído por causa da rebeldia dos judeus. O templo foi destruído e o rei Ciro, vamos ler aqui rapidinho. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por meio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Os judeus foram convidados pelo rei Ciro, que por sua vez foi tocado por Deus, para que eles voltassem para Jerusalém, estavam no exílio na Babilônia, voltassem para Jerusalém, fossem patrocinados a reconstruírem o templo de Jerusalém. Graça, amém? Eles não fizeram nada para merecer aquilo. Deus, pela sua bondade, ele já havia falado, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, farei bondade ao quem eu quiser fazer bondade, e eu quero te dizer, meu irmão, você é alvo da misericórdia e da bondade de Deus, amém? Porque você é bom, não existe nenhum bom sobre a face da terra, só Deus, porque Jesus é bom, você agora é menina dos olhos de Deus, amém? Deus olha para você e vê Jesus, você está no esconderijo do Altíssimo. Deus olha para você e vê o sangue de Jesus sobre a tua vida. Deus olha para você e vê o Filho dele. Deus olha para você como sumo sacerdote no Antigo Testamento. Recebia um homem cheio de pecado, mas o homem trazia um animalzinho, e o sacerdote olhava o animal, o olho bom, patinhas boas, não há mancha, mácula, ruga, não. Então esse sacrifício é perfeito, obrigado. Leva lá, corta, mata, derrama o sangue, pode ir embora. O teu pecado foi perdoado. Por causa do homem? Não, o homem estava cheio de defeito. Por causa do sacrifício, do animal. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João Batista. Quando Deus olha para você, ele vê Jesus. Amém? Ele vê Jesus. Então, meu irmão,
te abstém de toda arrogância, soberba, todo elogio que você receber, glória a Deus. Toda a coroa que te derem, jogue aos pés de Jesus. Toda honra, louvor e glória, quando nós chegarmos ao céu, ninguém vai poder cantar, digno é o Cordeiro. E eu? De receber honra, louvor e glória. Digno é o Cordeiro, ponto final, de receber honra, louvor e glória, porque Ele sabia que nós não conseguiríamos, nós não daríamos conta do recado, mas Ele deu por nós. Então, em Êxodo capítulo 19, os judeus mais uma vez, tentados por Satanás, pedem a lei e se afastam de Deus, dizendo, nós faremos tudo, nós não queremos mais a graça, nós queremos fazer por merecer. E agora Ciro está dizendo para o povo, vivam na minha graça, vão fazer a obra, e eles foram. 3:1 de Esdras, 3:1 de Esdras. Obrigado, 3:1. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. 2. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus companheiros começaram a construir o altar de Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Vamos acelerar, vamos abreviar um pouquinho para chegar na parte mais fera. Eles começaram a fazer a obra. Eles ficaram assim cheios de graça, garra, coragem. Começaram a fazer a obra como um só homem. No mesmo capítulo, no versículo, projeta para a gente o 9. Jesus, seus filhos, seus irmãos, e Cadamiel e seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Enadad, e seus filhos, seus irmãos, todos eles levitas uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quem não trabalhava, supervisionava, incentivava, animava, todos eles animados, abençoados, todos trabalhando, todos num só coração, todos debaixo da graça. Deus levantou Ciro, Deus trouxe recursos, glória a Deus, vamos agora só fazer debaixo da bênção de Deus. De repente, ou melhor, para ficar mais alucinante ainda, versículo 10, olha só que coisa linda. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes, suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Romanos 4:6. Por que Davi tinha tanta alegria no Senhor? Romanos 4:6, voamos do Antigo para o Novo Testamento. Falaram em Davi, louvor, e depois o povo vai cantar assim, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Qual era o segredo de Davi? Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Por que Davi era um homem tão especial, citado no Antigo e no Novo Testamento tantas vezes? Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Versículo seguinte. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. 8. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Vamos ler de novo esses 3 versículos, 6, 7 e 8. Vamos lá. Davi diz a mesma coisa, anteriormente está falando de Abraão. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Nós vimos semana passada que aquilo ali que está no versículo 6 está em 2 Timóteo 9 e está em Tito 2:11. Que o Deus acredita justiça independente de obras. Isso aí já é alucinante. Isso aí já é algo revolucionário no nosso coração. Então Deus não me abençoa por causa das minhas obras. Ele me abençoa por causa de Jesus. Amém? Independente das obras. Versículo 7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Eles citaram Davi, e agora no versículo seguinte, voltemos lá para Esdras. Eles citaram Davi, por que eles cantaram essa música? Esdras 3:11. Porque a música escolhida foi essa. Com louvor e ações de graça cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. E todo o povo louvou o Senhor com essa música. Ele é bom e a sua misericórdia. Na outra tradução mais legal, bota na A, Grazi, por favor. A. Tarará.
E cantavam a reveses, louvando ao Senhor e dando-lhe graça com essas palavras. Porque Ele é bom, porque a sua, melhor ainda, benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou o grande brado quando louvaram ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Meu irmão, essa é a música, esse é o novo cântico, tem que estar no teu coração. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor é de geração em geração e de eternidade em eternidade. Davi falou: Senhor, que coisa maravilhosa, o Senhor vai perdoar pecados, o Senhor não vai atribuir culpa para ninguém. Salmo 32, 1. Davi está falando pela primeira vez isso. O apóstolo Paulo repete em Romanos: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Aleluia. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Meu irmão, dolo. Você sabe o que é dolo, né? Dolo é algo que engana, é algo enganador, crime doloso, ou seja, ele fez com intenção de fazer o mal. Crime culposo, ele fez sem querer, em cujo espírito não há dolo. Amém? Melhor, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Davi está falando: feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Feliz é aquele que o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Porque agora, o que vai acontecer aqui nesse livro é o seguinte. No versículo, voltamos para Esdras, vamos lá, estamos viajando pela palavra. Versículo 12, Esdras 3:12. Muitos, porém, dos sacerdotes e dos levitas e dos chefes das casas paternas, os idosos que tinham visto a primeira casa, choraram em altas vozes. Quando à sua vista foi lançado o fundamento desta casa, também muitos gritaram de júbilos. Preste atenção nisso. Nós estamos vivendo um tempo no Evangelho, em boa parte do mundo, onde várias igrejas, leia-se Hillsong Austrália, Hillsong Inglaterra, New Generation Church na Singapura, e muitos outros ministérios estão acordando para a mensagem que o apóstolo Paulo pregava, que era a graça radical. Quando você lê Romanos de 1 a 11, graça e lei, graça e lei. Gálatas, todo o livro de Gálatas, graça e lei. Colossenses, graça e lei. Hebreus, todos os livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala, o apóstolo João fala, e nós temos descoberto, o Espírito Santo tem trazido à tona a mensagem da graça que estava escondida debaixo da mensagem da condenação. E nós estávamos sendo condenados, estávamos sendo cobrados por nós mesmos de muitas performances, como quando a Bíblia fala que Deus não nos retribui segundo as nossas obras, mas segundo a sua muita misericórdia, e nós esquecemos disso. E então começamos a o quê? Choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, uma geração mais velha, que tinham visto o antigo templo, estavam vivos na época do templo de Salomão, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Meu irmão, que isso não entre no teu coração. Salomão falou no seu livro, escrevendo Eclesiastes: nunca digas os tempos passados foram melhores, porque não é sábio dizer assim. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, e Ele é o grande eu sou. O Senhor quer que você viva o dia de hoje, amém? Não viva no passado, não viva no passado, não seja roubado vivendo no passado. E também, agora, vamos lá, o tempo está demais, vamos ter que continuar semana que vem, mas dá nada. Ageu foi um dos profetas que levaram o povo, depois nós vamos ver melhor, mas vamos dar uma acelerada. Ageu capítulo de número, são só 2 capítulos, capítulo 1, Ageu capítulo 1, vamos lá, vamos achar aqui para a gente estar certinho o endereço. Ageu e Zacarias foram os profetas que fizeram uma revolução na vida daquele povo, porque aquele povo estava acuado. O que nós lemos ali? Um choro por causa, Ageu capítulo 2, versículo 9. Ageu 2:9.
A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém? A glória desse tempo que está vindo sobre a igreja, a glória do tempo da graça, e sermos completamente libertados, completamente livres da condenação, da acusação, de vivermos a lei. Davi era um homem do Antigo Testamento com uma mente de alguém do Novo Testamento. Ele via, um dia as pessoas serão perdoadas e Deus não vai imputar pecado e elas não vão aceitar nenhuma condenação. Davi não viveu isso. Ele viveu um tempo antes da crucificação. Ele pagou pelo pecado que ele cometeu com Betseba, ele pagou pelo assassinato de Urias, ele pagou caro. A Bíblia fala que os ossos dele envelheceram, mas ele falou, um dia haverá um povo que não vai passar por isso, porque haverá um Senhor, Jesus Cristo, que vai morrer por eles e levar todo o pecado, toda a condenação, todo o castigo que traz a paz estará sobre ele. Davi era um homem do Antigo Testamento com a mentalidade do Novo Testamento, e hoje muitos de nós, por causa de muita influência, somos do Novo Testamento e vivemos como pessoas do Antigo Testamento, nos condenando, nos cobrando, tendo performance de achar que a gente pode merecer alguma coisa de Deus por causa da nossa performance, quando esquecemos de ser verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. O povo chorou. Voltamos para voltamos para o livro de Esdras, voltamos para lá, e aí o povo agora está numa situação que se dividiram. Muitos, porém, gritavam de alegria. Os mais velhos choraram e outros gritaram de alegria. Versículo 13. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. E cá entre nós, o barulho de alegria, glória a Deus, aleluia, é muito maior do que o choro. O choro tem que ser muito menor e o barulho de alegria tem que ser muito maior, amém? A igreja está parando de chorar e está começando a dar brados, pois era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. E nós vamos saber que Deus vai distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, e onde houver som do choro, o Senhor vai consolar, amém? O Senhor vai consolar todo choro, vai enxugar toda lágrima. O som do choro vai ser consolado pelo Senhor, e o som da alegria da salvação, a unção com óleo da alegria, vai trazer para a igreja o som que o Senhor quer ouvir. Alegrai-vos o Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos o Senhor, pois o teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade foi tirada, e o Senhor não imputa pecado em nós, amém? Nós somos justificados. Então o som do choro devagarzinho vai sair da igreja, e a igreja vai aprender a se alegrar no Senhor, porque a condenação não terá mais lugar no teu coração. Você não vai mais ser vítima do diabo. O diabo não vai mais conseguir te condenar. Quando ele vier com acusação, você vai dizer, vai falar com meu irmão mais velho, vai falar com Jesus, vai falar com ele. Isso você vai fazer, você vai resistir ao diabo e ele fugirá de você. Voltemos para Esdras. Capítulo 4, versículo 3. Esdras 4, 3. Mais uma tentativa do diabo de tentar parar a obra. Primeiro era com choro, não conseguiu, porque a alegria foi maior. Segunda tentativa. Contudo, Zorobabel, Jesus e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. O que aconteceu no versículo 1 e 2 do capítulo 4? Pessoas queriam entrar e se juntarem a eles para reconstruírem o templo, quando estava lá no edital, no tratado de Ciro. Os judeus vão reerguer o templo do seu Deus, mas os povos vizinhos, orientados por Satanás, queriam se infiltrar e queriam desanimar, enganar, dizer que não dava, fazer palavras de desânimo. Meu irmão, em nome de Jesus,
O Espírito Santo vai trazer para a tua companhia pessoas que creiam em Jesus Cristo como você deve crer. A Bispa Cláudia pregou aqui, eu estava em casa com ela e a gente estava lendo a Bíblia, estava estudando, e eu falei assim: amor, bota na tua pregação que os 3 amigos de Abraão, Aner, Manre e Escol. Abraão tinha 3 brothers, 3 amigaços. Abraão, o amigo de Deus, 3 vezes Deus fala, Abraão, homem, amigo de Deus. Aner significa menino. Menino, meu irmão, ande com pessoas que têm um espírito jovial, amém? Não necessariamente piazada de 16, 17, 14 anos. Ande com pessoas que têm um espírito jovem, amém? Não ande com pessoas que têm um espírito velho, que são pessoas totalmente não vai mais dar tempo, não vai dar. Não ande com isso. A Bíblia fala que Abraão, ele viveu até 175 anos, amém? E com 100, Deus deu uma unção para ele, que ele ficou o cara mais fértil na face dessa terra. E não tinha laboratórios Pfizer ainda. Para quem for bom entendedor, meia palavra basta. Abraão, com 100 anos de idade, virou um guri. Foi até 175 anos, o melhor amigo dele, um dos melhores amigos, como Jesus tinha 3, Aner, menino. Meu irmão, tenha sempre o espírito de menino, amém? Velhice é uma coisa natural, mas a velhice decrépita, doentia, é maldição. Deus é jovem, Jesus é jovem, assim como mulher, nós somos desse mundo. Jesus, tu és jovem, sou filho, morri com 33 anos e congelei ali. Estou com 33, um garotão sarado, assim como tu és, eu também sou. Tenho 33, aleluia, o cabelo pode ficar branco, pode cair, mas o meu espírito, a minha alma tem 33 anos e o corpo vem de reboque. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, não deixe pessoas dizerem que você, tá velho, tá acabado. Em nome de Jesus, cala-te e sai dele, cala-te e sai dela. Assim como ele é, eu também sou nesse mundo. 33 anos, sarado, abençoado como Jesus. No espírito eu tenho 33 anos, na alma e o meu corpo vai junto, amém? Escol, não é aquilo que você está pensando, hein? Essa é com E-S-C-O-L, não é com aquela outra lá. Escol, cacho de uva. Além de ter um espírito de menino, Abraão vivia com alguém que o nome era cacho de uva. A uva que matéria-prima do vinho, vinho que alegra a alma do homem. Seja uma pessoa alegre, amém? Meu irmão, por favor, lute contra esse mau humor. Lute contra essa cara fechada. Alegre-se no Senhor. Outra vez digo, alegre-se no Senhor. Em nome de Jesus, peça: Senhor, me faz alguém alegre. Senhor, a tua graça é maravilhosa. Os pecados não estão mais sendo cobrados. A iniquidade foi arrancada. O Senhor não imputa pecado. Eu não tenho mais o peso do pecado. Eu não tenho mais acusação. Por que eu estou com essa cara fechada? Eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou dar um sorriso de vitória, porque Jesus é a minha vitória. Jesus foi ungido com óleo da alegria mais do que os seus companheiros. Como Ele é, eu também sou nesse mundo, amém? Como Ele é, eu também sou nesse mundo. Eu sou alegre porque Jesus é alegre. Glória a Deus. Assim como Ele é, também eu sou nesse mundo. Escol, cacho de uva. E Manre, forte, rico. Em nome de Jesus, você é forte, amém? Porque Jesus te fortalece. Ele ficou fraco na cruz do Calvário para você ficar forte. Ele se fez pecado para você ser santo e o pecado nunca mais se enfraquecer. Ele se fez enfermidade para você ser sarado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você é forte por causa de Jesus, amém? Tudo posso naquele que me fortalece. É Ele que te fortalece. Aí, nesse embalo, você vai crendo nisso, crendo que você é um guri, sabe? Elixir meia massa. Me sinto um guri, sabe? Lembra do Elixir meia massa? Na propaganda era: me sinto um guri, sabe? Era um senhorzinho lá. Me sinto um guri, cheio da alegria do Senhor. Cacho de uva, alegria do Senhor, alegria da terra prometida. 2 homens para trazer um cacho de uva. Lembra lá no Vale de Escol? Esse homem que lembrava aquele Vale de Escol era amigo de Abraão. Eu sou jovem.
a alegria do Senhor, e eu sou forte, porque o Senhor me fortalece, e o Senhor me prospera. É Ele que me prospera, é Ele que abre as janelas dos céus, repreende o devorador e dá bênção sem medida. Meu irmão, não deixe pessoas envolverem-se com você, que vão deixar você fora desses 3 amigos. Você tem que ter amigos que vão deixar você se sentir cada dia mais jovem. Você, mulher, faça do teu marido um guri, amém? Daí campeão, não deixe ele andar como velho, não deixe ele se vestir como velho, não deixe ele agir como velho. Não precisa ficar, se tatuar, botar piercing, não precisa. Menos. Mas, usa roupa normal, né? Então, eu não falei nada esse ano ainda, né? Isso, o senhor não pegou no pé de ninguém. Ano novo, todo mundo quer fazer regime. Beleza. Uma técnica. Se você disser assim, esse ano eu vou emagrecer. Esquece, não vai dar certo, velho. Pedro falou, se todos se negarem, eu não te nego. Antes do Carlos cantar, vai me negar 3 vezes. Arrogância, Deus resiste ao soberbo. Senhor, tenho tentado ano após ano perder esse pneu. Pensam que eu sou um carro importado, que o airbag armou. E por aí afora, já piaram onda. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu tenho fome, às vezes não é fome, às vezes é gula mesmo, Senhor. Tu sabe, né, Senhor? Senhor, às vezes eu bebo como que não devo, Senhor, eu não consigo emagrecer sozinho. Can you help me, Lord? Podes me ajudar, Senhor? Me ajuda a emagrecer esse ano. Quero chegar no final do ano, ser convidado para desfilar pela igreja. Desfilar. Estilo Bispa Cláudia, Pastora Gabriela. E as meninas que aqui, né? Galera que canta aqui. Vini emagreceu uns 15 quilos, velho. Não falei nada para ele, não cobrei nada. Senhor, me ajuda que eu não consigo. Senhor, eu não consigo emagrecer. Me ajuda. Me faz comer. Gênesis 9, de 1 a 3. Me faz comer o que não engorda. Senhor, muda o meu apetite, o meu cardápio, o meu paladar. Muda, Senhor. Creia e verás a glória de Deus. Em tudo, Senhor, eu não posso sozinho. Que a tua graça me baste. Que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. Se você não consegue orar, Senhor, cá entre nós, eu sou malandro, preguiçoso para oração, Senhor, me ajuda a orar. O Espírito Santo vai te despertar. A Bíblia fala, muito podem ser os efeitos da oração do justo. Então você é justificado, a tua oração mode muito os seus efeitos. O Espírito Santo vai te lembrar, a tua oração é poderosa, amém, Senhor. Eu pensei que não fosse nada. É poderosa porque o Senhor me justifica, não pelas minhas obras, mas pela tua misericórdia. Senhor, o justo é intrépido como um leão. Senhor, eu vou orar como um leão. A Bíblia fala, o leão, ninguém torna atrás. Eu vou orar porque eu sou justo, o justo é intrépido como um leão. Vou orar com intrepidez e por nada vou voltar atrás. Eu vou orar até conseguir. E quem vai ter que sair é o diabo e o problema. Eu vou orar e tudo vai ser resolvido por causa da graça de Deus que opera em mim. O Senhor me justifica para que eu seja um guerreiro de oração. Ore como um leão, e o leão por nada volta atrás, e o leão é intrépido. E lá em Apocalipse fala que um anjo, quando orava, a oração dele era como um rugido de leão. O apóstolo Paulo fala, falarão em outras línguas, língua dos homens e dos anjos. Então quando eu orar em português, ou principalmente em línguas, eu vou orar, e no mundo espiritual eu vou estar dando um rugido de leão, e todo inimigo vai correr. Louvado seja Deus. Então você vai ser incentivado a orar, amém? E assim, meu irmão, tudo para finalizar hoje e deixar engatado no reboque para terminarmos semana que vem. Vamos escolher aqui o que vamos encerrar. Já vai dar 9 horas. Não podemos brincar. Já não quero prejudicar a tua volta para casa de jeito nenhum. Temos Santa Ceia para encerrar. Capítulo 4, versículo 6. 4, 6. Ainda temos alguns minutinhos. No início do reinado do rei Xerxes, era a época de Ciro. Ciro morreu, Xerxes assumiu, e vai se concretizar a história no reinado de Dário, 3 reis. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes,
rei da Pérsia, Bislão, Mitrade, Tabel e os restantes dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comandante... Beleza. Eles não conseguiram se filtrar, certo? Não conseguiram se filtrar. Pessoas que vão tentar entrar na tua vida para te desanimar, não te deixar se sentir um guri, não te deixar ter alegria e não te deixar prosperar e ser forte, não conseguiram. O que eles vão fazer? Eles vão ficar ao redor. O diabo anda ao derredor, bramando como leão, procurando tragar a quem possa. Qual foi a última tentativa deles? Versículo 6, por favor. Versículo 6. Esdras 4:6. Acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E agora, versículo 18. Pode ser o 18. 18. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. 19. Sob minhas ordens fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Eles conseguiram achar lá nos livros da Babilônia uma carta apócrifa que falava mal sobre Jerusalém, que eles fizeram passar por cima do edital de Ciro, que Ciro ordenou. Eu quero que Jerusalém seja reconstruída e o império da Babilônia vai ajudar a financiar a reconstrução. Mas os acusadores foram e acharam lá na Babilônia, sob minhas ordens fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história. Meu irmão, você está recebendo muitas palavras do Antigo e do Novo Testamento sobre a veracidade da justificação pela graça, do favor de Deus, de que você é abençoado, de que nenhuma condenação há contra você, o diabo não pode mais te acusar, mas se você deixar, o inimigo vai usar pessoas e usar até textos bíblicos que são totalmente fora do contexto para tentar te tirar essa verdade. Mas pela palavra de 2 ou mais testemunhas, todo fato seja verdadeiro. A palavra de Deus você tem que ler, analisar, examinar, e se tiver dúvida, pergunte, procure informações, e tudo que nós estamos dizendo para você: os seus pecados foram perdoados, o Senhor te justifica, nenhuma condenação há contra você, você agora vai reinar em vida, e como Jesus Cristo é, você será nesse mundo. Tudo que vier contrário a isso, nós temos várias informações, já demos aqui nos cultos passados, daremos no futuro, mas você pode ler na Bíblia coisas que são contrárias a isso, e você tem que examinar e ver, porque Deus não se contradiz. E então, o que aconteceu? Eles receberam uma profecia, que vai ser a matéria e a mensagem de domingo que vem, e então, para encerrar, Esdras 6. Esdras 6, 1. Esdras 6, 1, por favor. O rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia. Outro rei, Artaxerxes, morreu, Dário assumiu. O rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Meu irmão, lá eles procuraram os pergaminhos lá. O rei Dário falou: procure no tesouro. Meu irmão, Deus tem tesouros para você na sua palavra. Amém? Versículo 2. Encontrou-se um rolo na cidade de Ecbatana e na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dário comunicou: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nesses termos: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios, e que se lance os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura. Então, debaixo desse novo edital, eles voltaram, fizeram e completaram o templo. Meu irmão, em nome de Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então você vai procurar na palavra os tesouros da revelação de que você é amado por Deus, de que você
é abençoado, de que você tem vitalidade, de que você tem alegria, de que você tem força e você vai prosperar por causa de Jesus, por causa do Senhor. É Cristo em mim a esperança da glória, a glória de Deus em mim é Jesus, a bondade de Deus para comigo está manifesta e estampada em Jesus, a justiça foi feita em Jesus, o castigo foi contra Jesus, a enfermidade foi para Jesus, o pecado foi para Jesus, e eu agora hoje sou justificado, sou abençoado por causa de Jesus, amém? Não por obras para que ninguém se glorie, mas mediante a fé, fé em Jesus, fé na obra consumada dele. O apóstolo Paulo fala: não anulem a cruz de Cristo, não menosprezem a cruz de Cristo, não voltem para a lei, não creiam nas obras próprias, creiam em Jesus, creiam na palavra, creiam no sacrifício e vivam uma vida abençoada e abundante nessa terra por causa de Jesus, amém? E procurem as escrituras que declaram que nós vamos restaurar o templo e que o favor de Deus está do nosso lado e o favor dos homens virá para nós e a bênção virá. Procure ler aquilo que te traz alegria e te traz esperança. É claro que vai ter outros textos no Antigo Testamento de condenação para os que não cumpriram a lei. Vai ter outros textos que você não vai deixar de ler, porque está escrito para você ler. Mas você vai se apropriar de tudo aquilo que Deus tem para você. E o que Deus tem para você é o melhor por causa de Jesus. Amém? Jesus e a cruz é o filtro. Toda malignidade, todo mal, condenação, justiça vieram sobre Jesus. A cruz parou tudo e só sobrou alegria, paz, justiça, longanimidade e benignidade. E agora eu sou abençoado por causa da cruz de Jesus. Sou curado por causa da cruz de Jesus. Perdoado dos pecados, livre deles por causa da cruz de Jesus. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A cruz parou toda a malignidade, maldição, enfermidade, pecado, condenação. E levou sobre si. E ele falou no final: está consumado. Está consumado. Veio tudo sobre ele. Quando Elias, essa é a última, saideira. Quando Elias, no Monte Carmelo, colocou um cordeiro partido em pedaços em cima do altar, arrumou as pedras, arrumou tudo, a lenha, fez um valo ao redor e disse: tragam água, eu quero dificultar para Deus, tragam água para dificultar, entre aspas. Molhou o sacrifício. Molhou tudo. Enquanto os profetas de Baal lá, de repente soprando, secando, para que viesse uma fagulha de Baal para pegar fogo no sacrifício deles, pois de quem viesse fogo, esse Deus seria o Deus Todo-Poderoso. Os profetas de Baal estão há horas lá se cortando, gritando e nada acontece. Elias fala: olhem para mim agora. Ele molha o sacrifício, coloca tudo e no final ele molha. E ele ora. E o fogo de Deus vem sobre o sacrifício de Elias e consumiu o cordeiro, o animal, a lenha, as pedras, a água. Não sobrou nada, porque a condenação era maior que o sacrifício. Amém? Gravem isso. Séculos, milênios se passaram. Monte Gólgota, ou Monte da Caveira, a cruz de Jesus. Jesus crucificado, e ele fala, e então, 3 horas de trevas, 3 horas de total escuridão, um eclipse, do meio-dia às 3 da tarde. E no final disso tudo, como que Deus pesando a mão, Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, Jesus nunca tinha chamado Deus de meu Deus. Ele tinha sempre chamado, quando você lê os evangelhos, pode pesquisar. Jesus nunca havia falado: meu Deus, Deus meu. Ele sempre falava: Pai, Pai, sempre Pai. Ele falou: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Aprendam comigo, eu nunca falei Deus, eu sempre falei Pai. Na cruz do Calvário ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Para que nós possamos dizer: meu Pai, por que tu me recebesses? E ele responde: por causa do meu filho. Então, quando Jesus morre, ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Aquele eclipse. E quando o eclipse sai, fica a claridade novamente. Jesus está pendurado na cruz. O sacrifício foi maior que a condenação. Jesus prevaleceu.
O sacrifício de Elias foi menor que a condenação. O Antigo Testamento não tinha ninguém que pudesse ser o nosso Senhor e Salvador. Jesus, a condenação contra a raça humana era menor do que Ele. Ele é maior que todas as coisas. Ele perdoa todos os pecados. Ele perdoa toda a iniquidade. Ele cura toda a enfermidade. Jesus é o sacrifício maior que a condenação. Amém?